Algumas usinas termoelétricas de circuito fechado operam em um ciclo termodinâmico aproximadamente igual ao representado no gráfico a seguir. Inicialmente, a água aquece e é transformada em vapor de alta pressão no processo AB, que expande até atingir o ponto de ebulição, processo BC. Em seguida, o vapor sofre uma transformação adiabática e aciona as turbinas conectadas a geradores elétricos, processo CD. Por fim, o gás é resfriado no condensador e a água líquida é fornecida para o início de outro ciclo, processo DA. Considere que o vapor se comporta como um gás ideal. Comparando-se os dois processos termodinâmicos que envolvem a expansão do vapor, como ficam a energia interna final do gás e o trabalho realizado. O trabalho realizado por o gás, ele pode ser dado pela relação pressão vezes variação de volume. Observe no trecho BC que a gente teve uma expansão. Se eu tive aqui uma expansão, eu tive uma variação de volume positiva. Logo, o gás realizou o trabalho. Se ele realizou o trabalho, eu já eliminei as alternativas D e E, que eles falam que o gás sofreu trabalho. Então, nesse caso aqui, nos processos em que eu tenho uma expansão, o primeiro processo daqui é expansão, eu tenho trabalho sendo realizado. Na hora que eu tenho aqui uma expansão, o volume aumenta, o esperado é que a temperatura, ela mexa para poder fazer a pressão ficar constante. Se houver uma expansão, as moléculas vão ficar mais afastadas e aí a pressão ela é dada pelo choque das moléculas com a parede do recipiente. Se essas moléculas não têm mais espaço, o esperado é que elas chocassem menos e a pressão diminuísse. Mas se a pressão não diminuiu, é porque eu tenho um aumento de temperatura para que esse aumento de temperatura compense o aumento de volume, mantendo a pressão constante. Bom, acontece que se eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho um aumento de energia interna. Logo, a energia interna não é a mesma, nem fica menor no processo BC. No processo BC, eu tenho um aumento de energia interna. Por outro lado, no trecho CD, nós temos uma expansão adiabática, ou seja, não há troca de calor. Bom, mais uma vez, se a gente teve uma expansão, nós tivemos a realização de trabalho positivo. Mas, se eu lembrar que variação de energia interna é calor menos o trabalho e que, no processo adiabático, não há troca de calor, a variação de energia interna vai ser menos o trabalho. Esse trabalho é positivo, que eu tive uma expansão. Logo, a variação de energia interna vai ser negativa. Se a variação de energia interna vai ser negativa, no processo CD, nós tivemos uma diminuição dessa energia interna. Com isso, a alternativa C fica eliminada. Na prova azul, a resposta correta, portanto, é a alternativa B.